Estamos de volta para a nossa segunda aula de desigualdades. Na primeira, nós resolvemos dois problemas. Então, agora a gente começa pelo problema número 3, que é provar que essa multiplicação é sempre maior ou igual a 4, desde que os números A e B sejam reais positivos, ambos sejam reais positivos. Para resolver esse problema, eu vou recorrer àquela desigualdade muito importante que nós vimos ao final da primeira aula, da aula anterior. Se você não viu, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá e depois volte para cá. Nós denominamos essa desigualdade, que era muito importante, de desigualdade básica. Então, eu vou recorrer à desigualdade básica, que era a menos b ao quadrado maior ou igual a zero. Perceba que, quaisquer que sejam os reais A e B, essa expressão sempre será verdade, porque um número, mesmo que ele seja negativo, elevado ao quadrado, vai dar um resultado positivo, ou, no mínimo, zero. E esse caso só acontecerá se A e B forem iguais. Portanto, isso aqui é verdade, quaisquer que sejam os dois reais A e B. Se isso é sempre verdade, então sempre será verdade que A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado é maior ou igual a zero. Na verdade, a única coisa que eu fiz na passagem aqui foi pegar o produto notável e escrever o seu desenvolvimento. Bom, se isso aqui é sempre verdade, então A ao quadrado mais B ao quadrado é maior ou igual a 2AB. Portanto, isso aqui é sempre verdade, quaisquer que sejam os meus números A e B reais. O que eu vou fazer agora é uma passagem sutil. Eu vou dividir ambos os lados pelo número AB, ou seja, o produto de A com B. E aí, perceba só, é que vem a importância desta condição, porque se A e B são números positivos, este produto também é um número positivo. E o fato desse produto ser um número positivo me garante que, mesmo depois de fazer a divisão, esta desigualdade continua apontando para o mesmo lado, porque se eu divido esses dois pedaços, esses dois membros, por um número negativo, a desigualdade necessariamente terá que inverter. Mas, nesse caso, graças à minha condição lá no enunciado, eu sei que esse número que está dividindo os dois membros é um número positivo. Então, isso preserva a desigualdade apontando para lá. Então, quando eu divido A ao quadrado pelo produto AB, eu ficarei com A sobre B, mais B ao quadrado dividido por A vezes B, eu ficarei com B sobre A. E quando eu dividir 2AB por A vezes B, eu vou ficar com 2 e eu tenho certeza de que essa soma é maior ou igual a 2. Perceba que, quando eu comecei, eu disse que isso valia para quaisquer R$2 e que isso aqui valia para quaisquer R$2 e que isso aqui valia para quaisquer R$2. Mas isso aqui vale para quaisquer R$2 positivos. Bom, se isso aqui é verdade para R$2 positivos, nada impede que eu some duas unidades de cada lado. Só que eu vou fazer isso de uma forma especial. Eu vou botar 1 antes da minha expressão e 1 depois da minha expressão. Observem que eu acabei somando 2 no primeiro membro, portanto, isso agora é maior ou igual a 4. Bom, esse 1
pode ser substituído, se eu quiser, por A sobre A. Então, eu vou fazer isso. A sobre A mais A sobre B mais B sobre A mais esse 1 aqui pode ser escrito, se eu quiser, como A sobre A. Mas também pode ser escrito, se eu quiser, como B sobre B. E isso continua sendo maior ou igual a 4. Por que eu transformei esse 1 em A sobre A e esse outro 1 em B sobre B? Porque agora eu posso usar aqui uma técnica de produto notável, que é a técnica do agrupamento. Olhando para as duas primeiras parcelas, eu posso botar o A em evidência. E olhando para as duas últimas parcelas, eu posso botar o B em evidência. E quando eu fizer isso, colocar o A em evidência e o B em evidência, o que vai aparecer dentro dos parênteses aqui será exatamente a mesma coisa que vai aparecer dentro dos parênteses aqui, o que vai me permitir usar o agrupamento. Então, vamos adiante para ver como fica. Vou colocar o A em evidência olhando para as duas primeiras parcelas. Ao colocar o A em evidência, a primeira parcela me deixa 1 sobre A. E a segunda parcela me deixa 1 sobre B. Fechei o parêntese. Agora, olhando para as duas últimas parcelas, eu vou colocar o B em evidência. Daí, B sobre A acaba me dando dentro do parêntese 1 sobre A. E, por fim, 1 sobre B. E isso é maior ou igual a 4. Para A e B positivos. Como esse resultado é igual a esse, eu posso fazer o agrupamento, como já havia falado. Então, se eu colocar 1 sobre A mais 1 sobre B em evidência, perceba que isso aqui é um fator comum às duas parcelas. Se eu colocar esse fator comum em evidência, o que me sobra é A mais B. E esse produto que você vê aqui corresponde a essa expressão. Portanto, aquele produto lá é maior ou igual a 4, caso A e B sejam reais positivos. A solução que eu apresentei para você está totalmente certa, mas ela é extremamente artificial, né? Talvez você esteja se perguntando, como é que ele sabia que era para começar por aqui? Bom, talvez você mesmo dê a resposta. Bom, ele na outra aula falou que essa era a desigualdade básica. Então, essa é uma dica de que usar a desigualdade básica provavelmente resolverá o meu problema. Mas a outra pergunta que você pode se fazer, como é que eu sabia exatamente quais os passos a fazer? Como, por exemplo, somar 1 e 1, transformar esse 1 em A sobre A e esse outro 1 em B sobre B, colocar o A em evidência aqui, o B em evidência aqui. Como é que eu sabia que esses eram os passos que eu deveria fazer? Na verdade, e a gente discutiu um pouco isso na aula anterior, ao fazer o problema número 2, o que a gente faz é resolver o problema de trás para frente. A gente parte daquilo que a gente quer obter. Então, vamos ver isso lá no outro quadro. Está aqui de novo o nosso problema, só que agora eu vou começar fazendo a distributiva. Então, quando eu multiplicar A por 1 sobre A, isso vai dar 1. Depois eu vou ter A sobre B. Depois eu vou ter B sobre A. E depois, multiplicando B por 1 sobre B, eu volto a encontrar 1. E isso é maior ou igual a 4.
Bom, isso é equivalente a dizer que A sobre B mais B sobre A é maior ou igual a 2. E o que eu vou fazer agora é multiplicar toda essa expressão por AB. Então, ao multiplicar por AB, essa fração aqui vai cancelar o B com B, esse A vai juntar com esse, então eu vou ficar com A ao quadrado. Aqui, o A vai cancelar com A, esse B vai juntar com esse B, e eu ficarei com B ao quadrado. E aqui eu vou ter 2AB. De novo, nesse momento, a gente percebe a importância dessa condição. Porque o fato desses dois números, A e B, serem reais positivos, me garante que o produto AB é um número positivo. E se ele é um número positivo, eu consigo, nessa passagem, garantir que a desigualdade continua apontando na mesma direção. Bom, daí, se eu passar o 2AB para o primeiro membro, eu obtenho essa nova desigualdade. Só que essa expressão corresponde a um produto notável. A menos B ao quadrado, que é maior ou igual a zero. E essa é a nossa desigualdade básica. Então, perceba que, ao fazer isso, eu sei que eu deveria começar lá a minha solução pela desigualdade básica. Na verdade, a gente faz essa conta, né, para perceber qual é o caminho a seguir e depois eu te apresentei de uma maneira formal, de uma maneira elegante, partindo daqui e chegando até onde eu queria. Isso é possível porque essas passagens, elas são válidas tanto na ida quanto na volta, ou seja, isso implica isso. E isso, por sua vez, implica o que está na primeira linha. Em todas essas passagens, isso vai acontecendo. Há só uma das passagens em que você precisa ter um pouco de cuidado, porque vale a ida e a volta, porque esse produto corresponde a um número positivo. Caso contrário, isso não seria verdade, essa passagem não seria verdade, né? Então, essa é a maneira como a gente, de fato, resolve problemas de desigualdade. A gente acaba fazendo de trás para frente. Espero que você tenha compreendido o nosso método de solução e até a próxima aula.